mas Deus deseja que a gente cresça por inteiro. A multiplicação é um dos sinais disso, mas Deus quer que a gente cresça também como pessoas. Deus quer que a gente se desenvolva e amadureça como discípulos dele. Deus quer que a nossa emoção fique mais robusta, mais madura. Deus quer que a nossa visão seja ampliada. Deus quer que a nossa família seja fortalecida. Ou seja, o crescimento que Deus deseja para nós deve atingir todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, para quem está estudando, a nossa vida familiar, a nossa saúde emocional, a nossa visão espiritual. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esse crescimento integral que precisa tocar cada um. Porque eu creio assim, eu creio que quando um povo se rende a Jesus e anda na presença de Jesus, ele experimenta de uma prosperidade e de uma bênção que tocam em todas as áreas. Mas você diz assim, pastor, mas e as lutas que nós temos? É bênção, inclusive, para enfrentar as lutas. É bênção, inclusive, para passar pelas lutas, para ser fortalecido nas lutas. Na semana passada, nós ministramos aqui uma palavra sobre esperança. Falamos que toda luta, um dia, tem um fim. E nós vimos que duas coisas acontecem diante de uma luta quando nós estamos na presença de Deus. Ou Deus manda que a luta se acabe, ou Deus nos dá musculatura, nos fortalece a ponto de que a luta não nos atrapalhe mais. Ou seja, a gente ganha uma força para ir além das nossas lutas, além das nossas limitações. E a palavra de hoje é um desafio para que você, literalmente, dilate o seu coração, dilate a sua visão, amplie a sua visão, para viver e receber o que Deus tem para a sua vida. Para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu cresço, irmãos, para todos os lados, como a gente ouviu? Como é que esse processo de amadurecimento, de crescimento, se dá na nossa vida? E por que eu preciso crescer? Às vezes a gente olha para a vida e diz assim, não, está bom do jeito que está, pastor. Você não tem noção do que você está perdendo. Você não tem noção, eu estava dizendo isso hoje para essa turma das Casas de Paz, para os discípulos aqui que se colocaram à disposição. Quantas vidas aceitaram Jesus? Porque
meia dúzia de discípulos resolveram que eles podiam fazer diferença na vida de alguém. Quantas coisas vão acontecer na sua casa, na sua família, no meio dos seus relacionamentos, porque você decidiu crescer. Porque você decidiu que a sua vida foi gerada nos céus. E se ela foi gerada nos céus, Deus tem um propósito para você, Deus tem um sonho para a sua vida e ele precisa se realizar. Mas ele espera por uma decisão sua. Ele espera por um movimento da sua parte. E o primeiro movimento que a gente precisa é de um movimento de gratidão. Nós precisamos abrir os nossos olhos para sermos gratos. Você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Já agradeceu? Então agradeça a Deus, fala para Deus, obrigado, Deus, pela minha família, fala. Obrigado pela tua bênção, obrigado pelo teu cuidado. Agradeça o seu irmão, fala para ele assim, obrigado pela sua vida, fala para ele. Obrigado, irmão, porque você está aqui hoje, porque o fato de você estar aqui faz esse culto ficar melhor, amém? Agradeça mesmo, seja grato. Paulo começa exatamente fazendo isso. Bendito seja Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, bendito seja Deus, que não se esqueceu de nós. Bendito seja Deus, que não se apartou de nós. Apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos pecados, Ele resolveu nos abençoar. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Jesus é o sim de Deus para todas as suas promessas. Eu costumo dizer que a gente aprende na vida de liderança, de caminhada, de desafio. É muito comum a gente ouvir uma frase assim, olha, vai lá, porque o não você já tem. O que você pode conseguir é o sim. Não é assim? A gente não enfrenta desafio, o não eu já tenho. Então, eu vou atrás do meu sim. Na vida com Deus é exatamente o contrário. Você já tem o sim de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa prestar atenção, Jesus é esse sim de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Ele nos predestinou. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dEle. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você foi escolhido para brilhar na presença de Deus. Você foi escolhido para fazer diferença na presença de Deus. Você foi separado para manifestar as grandezas de Deus nessa terra. Sabe por que o diabo colocou um alvo na sua testa? Porque quando ele olha para você, ele vê uma ameaça. Quando ele olha para você, ele treme as pernas, porque ele sabe que a sua vida tem propósito. Ele sabe que a tua vida tem propósito, porque a mão de Deus está sobre nós. Nós temos uma coisa que os anjos do céu todos queriam e não têm. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus, predestinados, separados para andar na justiça dEle, para andar em boas novas, para sermos santos, irrepreensíveis, para vivermos coisas boas. A Bíblia está dizendo que Ele derramou, no versículo 8, abundantemente, antes, no versículo 7, se você puder me acompanhar, versículo 7, diz assim, olha o que diz lá, nele nós temos a... Você sabe o que é redenção? O que é redenção? Redenção é quando você restaura algo que já tinha perdido. Ser redimido é você tem uma coisa que você acha que não serve para mais nada, que seria jogado fora, e vem alguém e diz assim, opa, isso tem jeito, eu vou dar um jeito nisso, e restaura, e redime aquela coisa que você achou que ia jogar fora. A nossa vida, pelos nossos próprios merecimentos, só merecíamos o inferno, nós só merecíamos ser apartados da graça, mas Jesus resolveu restaurar a nossa vida, a nossa casa, os nossos corações. Ele resolveu fazer isso. E quando Ele faz isso, e quando Ele resolve fazer isso, nós sabemos que nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Paulo diz, aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completar.
Eu amo o exercício da liderança, eu amo ser pastor, porque eu tenho tido um privilégio fantástico. Eu vejo pessoas chegando aqui, e às vezes elas chegam aqui, assim, sem nenhuma pretensão. Às vezes estão aqui por conta de um convite de alguém, um familiar, um amigo fez um convite, mas de repente essa pessoa chega aqui ou vai numa das nossas células e ela começa a ser tocada pela presença de Deus. Ela começa a descobrir que há um propósito para a vida dela. Ela começa a descobrir que há um sonho de Deus da parte para aquela pessoa. E aos poucos os olhos vão se abrindo, os olhos vão se abrindo, vão se abrindo. Daqui a pouco eu estou vendo essa pessoa com um outro semblante. Daqui a pouco eu estou vendo essa pessoa com sonhos novos. Daqui a pouco eu estou vendo essa pessoa tomar decisões novas. Eu estou vendo essa pessoa dar passos novos na presença de Deus, crescendo, assumindo responsabilidade, se tornando referência, atraindo pessoas para Cristo, porque a vida dela mudou. E alguém de repente chega para mim e diz assim: olha, eu estou aqui porque eu sou irmão de fulano, ele está vivendo uma mudança tremenda e eu quero ver o que está acontecendo com ele, eu quero experimentar disso também. Porque é exatamente isso, nós olhamos para Cristo, olhamos para as bênçãos que Deus tem para nós, e a nossa vida vai achando o seu verdadeiro propósito. Eu tenho que partir desse pressuposto, eu preciso abrir os meus olhos para entender que Deus já me abençoou. Quem é abençoado aqui? Deus já te abençoou. Fala para o teu irmão: Deus já te abençoou. Fala para ele: os céus estão abertos sobre a tua vida. Ah, irmãos, tem um tesouro, um pacote de bênçãos reservado para você. Mas às vezes nós vivemos como miseráveis. O baú das bênçãos do Senhor, e não é o baú da esperança dos Silvio Santos. O baú das bênçãos do Senhor estão abertos diante de nós. E nós ficamos procurando esperança em outros lugares. A gente acha que a bênção vai vir do financeiro. A gente acha que a bênção vai vir quando nós tivermos sucesso. A gente acha que a bênção vai vir quando a gente tiver uma condição muito confortável. E às vezes gasta uma vida para ter essas coisas. Enquanto o verdadeiro tesouro está ali aberto para você. O pai te chamando de filho, dizendo assim: eu sonhei com você. Eu sonhei com você. Eu tenho um plano com você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Então eu quero te desafiar hoje. Seja grato em nome de Jesus. Seja grato em nome de Jesus. Abre o seu coração para agradecer. Você não consegue ver o agir de Deus? Então comece a agradecer. Comece a dizer: Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo quê? Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não me fulminou no último pecado que eu cometi. Obrigado e obrigado e obrigado. Encha seu coração de gratidão. Você consegue fazer isso? Paulo diz assim: nós, porém, andamos segundo o que já alcançamos. Quem não tem a memória das bênçãos de Deus, está sempre recomeçando. Está sempre voltando à estaca zero. Porque não consegue perceber os passos que Deus já deu com você. Ou será que a sua vida está começando agora? Será que Deus já não te abençoou antes? É por isso que Jeremias diz, no momento de muita calamidade, de muita dor: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração as coisas que Ele já fez por você. Deixa o Espírito Santo trazer. Faz um inventário. Chega na sua casa e começa a escrever as coisas que Deus já fez. Comece a dizer assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor não me matou. O Senhor não acabou com a minha vida por causa dos meus pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado saúde. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu uma família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado esperança. Obrigado, Jesus. Comece pela gratidão. Para crescer de todos os lados, eu preciso aprender a ser grato. Porque quem não é grato, não reconhece as bênçãos que estão na sua frente. Quem é ingrato, vai ficar procurando e não vai achar, porque não valoriza o que tem.
não valoriza o que tem. Quem é ingrato sempre acha que a grama do outro é mais verde. A grama do outro é mais saborosa. Então exerça a gratidão. Isso serve para tudo. Você quer mudar o ambiente da sua empresa? Comece agradecendo os seus funcionários por eles estarem lá. Agradeça ao seu patrão. Agradeça aos seus colegas de trabalho. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Agradeça a sua sogra pela tua esposa. É verdade. Minha sogra não precisa fazer mais nada por mim, ela já me deu minha mulher, irmãos. Ou não é verdade? Ou a sua mulher é filha de chocadeira? Não é verdade? É verdade. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Quem tem filhos aqui? Ah, os filhos são um presente de Deus, não é verdade? São herança do Senhor. Tem hora que eles deixam a gente cabelo arrepiado. Para quem tem, né? Para quem tem, né? Para quem não tem, a cabeça fica quente, não é verdade? Mas como é que a gente vive sem eles? Eles são um presente de Deus na nossa vida. Agradeça a Deus pela oportunidade de você acessar a presença dEle. Meu Deus, eu não conheço nada mais precioso do que isso. Eu falo e Ele ouve. Eu digo assim, Jesus, eu queria ter um tempo com o Senhor. E sabe o que Ele fala de volta? Estou aqui, meu filho. Você já pensou que Deus está disponível para você? Já pensou? A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o temem. Comece agradecendo. Lança fora a murmuração. Queria te fazer um desafio. Essa semana, todos os dias da semana, você vai mandar um agradecimento a alguém. E quando você tiver vontade de reclamar, você vai agradecer. Quem topa isso aí? Hein, você topa? Topa, faz isso. Quando você tiver vontade, né? Você olhar para o abençoado da sua casa, né, o teu marido, tua esposa, teus filhos, né, você vai dizer assim, você vai dar vontade de reclamar, você diz assim, bendito seja Deus, porque Deus me deu uma esposa, né? Bendito seja Deus que me deu olhos para ver essas coisas, que tem coisas que a gente só vê porque enxerga, não é verdade, irmãos? Então, se não der para agradecer pelo que você está vendo, agradeça pelo dom da visão. Agradeça em nome de Jesus. Está difícil. Diz assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor está fiel aqui no tempo da tribulação. Você não está vendo portas, diz assim, meu Deus, então eu quero agradecer por essa luta, porque o Senhor vai me ensinar a buscar e depender mais da tua presença. Como o Fabinho disse dos gigantes, né? Quem era Davi antes de Golias, irmãos? Davi era o pastorzinho que estava levando marmita para o irmão deles. É verdade que ele já tinha sido ungido rei, mas nem a família dele, nem Israel inteiro sabia quem era Davi. Pintou o gigante na frente dele, ele disse assim, quem és tu, Golias? Tu vens contra nós com espadas e lança, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma funda e uma pedrinha, todo gigante tem uma testa grande. Fala para o teu irmão assim, todo gigante tem um testão, fala para ele. Todo gigante tem um testão. Então você não precisa de muito, basta uma pedrinha, e dá no testão no gigante que ele vai cair em nome de Jesus. Então agradeça a Deus pelos gigantes que aparecem na sua vida, porque depois que você vencer esses gigantes, você está pronto para um novo nível de conquista. Mas se você só reclama, você vai ficar com saudade das ovelhinhas. Já pensou, Davi? Ele chega lá, tem um gigantão lá e diz assim, eu não vou entregar marmita coisa nenhuma para meus irmãos. Deus me livre. Meu pai me mandou para cá, e olha a encrenca que meu pai me mandou. Imagina o Davi com essa postura. Deus me... Aqui, entrega lá para os meus irmãos, eu sumi daqui. Eu prefiro voltar para minhas ovelhas e cuidar delas. A gente ia saber de alguma coisa de Davi? Quer ver? Quero te fazer uma pergunta. Quem lembra dos espias que foram olhar a terra quando Moisés mandou? Quem lembra? Lembra dos 12 espias? Vocês lembram o nome daqueles que creram e foram corajosos?
Hein? Josué e Calebe. E o nome dos outros 10? Alguém lembra? Está lá na Bíblia também. Está lá. Você lembra o nome dos 10 espias? Os caras eram líderes das tribos deles. Você não lembra. Por que você não lembra? Porque a história não registra o nome de quem retrocede. A história registra o nome de quem segue em diante, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então abra os teus olhos para o que Deus está fazendo, querido. Abra os teus olhos e seja grato. A segunda coisa, desenvolva uma vida de oração. Quem gosta de orar aqui? Orar é bom demais, irmãos. Orar é um negócio tremendo. E tem gente que acha que orar é apresentar uma lista para Jesus, né? Não, orar vai muito além disso. Orar é deitar nos braços do Pai. É se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, na Tua presença. Eu estou submetido ao Senhor. E Paulo faz 2 orações aqui que me chamam muita atenção. Se você acompanhar comigo, no capítulo 1, verso 15. Capítulo 1, verso 15, Paulo ora assim: por isso também, eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Olha lá, vamos dizer comigo: espírito de sabedoria e no pleno conhecimento dele. Vamos seguir. 18. Peço que ele, leia comigo, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha que coisa interessante. Olha a oração que Paulo faz. Paulo, primeiro, ora por sabedoria e revelação. A gente precisa aprender a orar. Deus, eu quero enxergar. Eu quero ver com os teus olhos. Deus, eu preciso entender essa situação que está aqui diante de mim, que eu não estou entendendo. Eu preciso de sabedoria e revelação. Tem muita gente vivendo na carne. Como eu disse mais cedo, está andando na presença do Senhor, mas o coração está longe dele. Está andando na presença do Senhor, mas está na carne. Faz o que dá na teia. E ainda tem orgulho de dizer isso. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu acho, eu ando pelo meu conselho. Bonito. Pode andar assim, mas você pode ter uma vida melhor do que isso. Você pode andar por revelação, você pode pedir a Deus sabedoria, você pode pedir a Deus discernimento, você pode andar em pleno conhecimento do Senhor. Olha a oração de Paulo: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, porque às vezes os olhos do nosso coração estão em trevas. Paulo diz, para que vocês reconheçam, olha aqui o que ele diz, peço, 18, que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos seus santos. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro para que Deus abra o entendimento de vocês, para entender de que partido nós somos, de que povo que é que nós somos, qual é a herança que está guardada para nós. De novo, às vezes nós vivemos uma vida miserável, enquanto Deus nos chamou para viver uma vida plena da graça dele. E nos falta discernimento. Falta entender de que natureza nós somos. É a história lá do filme do Rei Leão, do leão que é criado comendo capim e acha que está bom assim. Ele se acostuma comendo vegetais, comendo minhoca, comendo coisa, enquanto, na verdade, ele é um predador, ele é um carnívoro, tem um potencial enorme para ele. Tem gente assim.
feliz e saltitante, vivendo uma vida aquém do que Deus planejou para você. Quer um outro exemplo? Moisés. Moisés tinha sido separado para ser príncipe do povo de Deus, libertador do povo de Deus. Deus preservou a vida de Moisés de uma maneira milagrosa. Mas Moisés agiu na carne, matou o egípcio e teve que fugir. E lá no deserto, Deus se revela para ele no meio da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. E olha, eu estou te chamando para ir libertar o meu povo. E ele diz: quem sou eu, Senhor? E quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ah, Deus, mas eu sou gago, eu não consigo falar direito, eu já preparei tudo, Moisés. Vai que você vai ver a mão do Senhor. E Moisés entende tão bem esse negócio, que chega um momento que Deus diz para ele assim: Moisés, eu não vou caminhar mais com vocês, esse povo já me tirou o sossego, vai você. E Deus diz assim para Moisés: se o senhor não for, eu não vou a lugar nenhum. Porque Moisés entendeu que ele só viveu grandes coisas porque Deus estava com ele. E a sua vida vai mudar radicalmente de nível quando os seus olhos e os meus olhos se abrirem para a riqueza da glória da nossa vocação. Para o que significa viver como filho de Deus. Sabe, irmãos, lembra da história do filho pródigo? Eram 2 filhos. Um filho inconsequente saiu e gastou todo o dinheiro do pai, mas ele era filho. Porque ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai vai me receber como eu vou pedir ele que me receba como um dos seus empregados. E ele volta. E quando o pai vê aquele filho, o pai não nem deixa ele falar nada, já abraça e põe nele anel, sandália, roupas novas, para dizer assim: esse é meu filho. E manda fazer uma festa, porque esse é meu filho, quero que todo mundo saiba que esse é meu filho. Por outro lado, tinha um outro lá dentro de casa, que nunca tinha feito nada errado, mas que se comportava como empregado. Que diz assim: eu estou aqui há muitos anos e meu pai nunca fez nada para mim. Nem um cabrito ele matou para mim. E o pai vira para ele e diz assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele estava dentro da casa do pai, servindo ao pai, mas com um coração miserável, com uma vida miserável, vivendo como empregado do pai. Tem gente mesmo que acha que Deus é um Deus cruel, que vai te punir de acordo com as suas faltas, mas não entende que Deus te chamou para ser sacerdote nessa terra, que Deus te chamou para viver como filho dele, que Deus te chamou para ser um representante dele nessa terra. Ele quer fluir através de você, ele quer se expressar através de você, então ore por isso. Me acompanhe ainda no versículo 14 do capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 14. Versículo 14, aliás. 3, capítulo 3, verso 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. 15, vamos seguir. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Por essa razão, eu me ponho de joelhos... Agora o 16, por favor, Paulinho. 3:16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Primeiro Paulo ora, no capítulo 1, para que eles tenham olhos abertos. Mas Paulo sabe quem é o povo de Éfeso. Paulo sabe quem eles são. Paulo ora para que eles sejam fortalecidos no íntimo, para que a vida deles seja enraizada em amor. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes situações mal resolvidas da nossa emoção boicotam o que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus te chama de filho, Deus te dá uma herança, mas como os 10 espias lá, que a gente não lembra o nome, eles disseram assim: nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. Às vezes a sua emoção que foi maltratada, ferida, te faz ter um olhar equivocado a seu respeito.
Você não consegue acreditar que essas coisas que eu estou dizendo podem se encaixar na tua vida? Que você realmente pode viver como filho? Porque você foi maltratado durante a vida. Às vezes o pai e a mãe mesmo maltrataram. Você foi acostumado a dizer que para você é só o resto, que para você é só o que sobrar, que você não tem vez, não tem chance, não tem oportunidade. E por isso Paulo diz, eu oro para que Ele fortaleça o íntimo de vocês. Para a gente crescer por todos os lados, nós precisamos ter a nossa emoção sarada. E para que a nossa emoção seja sarada, nós precisamos ser plantados e enraizados no amor de Cristo. Onde a gente não é mais aceito pelos nossos merecimentos, nós somos aceitos pela graça e pela misericórdia de Deus. E a gente se sente abraçado, envolvido, querido por Deus. Quando Deus restaura a nossa emoção, a gente não adquire amnésia, a gente não esquece dos nossos traumas, não, mas eles perdem o poder de nos manipular, eles perdem o poder de nos oprimir, eles perdem o poder de determinar o limite da nossa vida. Você precisa permitir que Jesus seja aquele que defina os seus caminhos. Mas, pastor, como é que eu me livro disso? Eu já fiz terapia, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Abra o seu coração diante do Pai. Abra todos os dias. Fale das suas feridas. Traga as suas feridas ao altar. Libere perdão a quem faltou com você. Diga para Deus, diga para o mundo inteiro, eu não cobro nada de ninguém, eu quero a minha vida de volta, eu quero viver plenamente o que Deus sonhou para mim. Pare de esperar um cenário perfeito para você crescer. Cresça no meio das adversidades, cresça no meio das lutas, cresça no meio da rejeição, cresça! Você vai dizer para mim, é mais fácil falar do que fazer, pastor. É verdade. Mas quem está falando com vocês sabe o que é ter que lidar com feridas na alma e aprender que as minhas feridas não são maior do que o meu Deus. Quem está falando com vocês não é ninguém que cresceu numa bolha. Eu fui ferido também. Eu fui deformado na minha formação emocional também. Porque todos nós sofremos situações que nos deformam de uma certa maneira. Mas eu resolvi acreditar que Deus tem um propósito na minha vida e que Ele já tem uma imagem e um plano perfeito para mim. E que o que eu sou em Cristo. Então eu olho para Cristo e eu me vejo transformado. Eu olho para Cristo e eu vejo que Ele é maior do que todos os meus traumas, que todas as minhas perdas, que todas as minhas loucuras. Eu olho para Cristo e eu sei que Ele começou uma boa obra na minha vida e Ele vai completar. Eu olho para a vida e vejo que mesmo sabendo de todos as minhas dificuldades, Ele me escolheu. E se Ele me escolheu, é porque Ele é maior do que as minhas dificuldades. Ou vocês não sabem que o apóstolo Paulo disse que ele era o maior dos pecadores? Ou nós não sabemos que o apóstolo Paulo, olhando para si, ele disse assim, ai de mim, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas quando eu resolvo viver a vida que Deus tem para mim, eu digo, Deus, sara minha alma. Sara o meu coração, abre os meus olhos. Mas enquanto a gente não faz isso, a gente culpa os outros pelo nosso não crescimento. A gente diz assim, se eu tivesse nascido numa família diferente. Se a minha igreja fosse diferente. Aí você ia ver, eu ia ter uma vida diferente. Se meu pastor fosse mais crente, seria muito mais fácil. Se não fosse a minha mulher que me segura, eu ia conseguir. Não, o negócio é meu emprego, você não tem noção. É uma tribulação todo dia. E aí você vai descobrindo se, e condiciona o que Deus quer fazer na sua vida. Tire o se da história e diga assim, Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos.
Diga: Deus, eu abro meu coração para ser tratado contigo. E por último, olha o que diz Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios 4, 1 até o 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Há um mistério sobre isso que nós somos aqui, sobre a igreja de Jesus Cristo. Nós somos um povo. Vocês devem se lembrar da semana passada. Se você não estava aqui semana passada, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube lá, Catedral Metodista Oficial, o vídeo Esperança. Às vezes nós olhamos para nossas limitações e a gente não dá conta mesmo. Mas Isaías 40 diz assim: ó Sião, clama a plenos pulmões. E quando Isaías diz isso, ele está falando do povo da promessa. Se você quer viver e crescer para todos os lados, você precisa se colocar no corpo de Cristo. Porque é no corpo que a gente recebe a herança que está separada para nós. É no corpo. É vivendo como família de Deus que nós descobrimos isso. Ah, pastor, mas não dá. A gente olha aqui para um lado. Petrópolis é uma cidade desse tamanhozinho, né? O senhor que não sabe. Lá no templo todo mundo é santo. Levanta a mão, dá glória a Deus, sente arrepio. Mas eu é que sei, pastor. Fulano, é verdade. Porque a Bíblia diz que o trigo cresce junto com o joio. O joio cresce junto com o trigo. E não cabe a nós separar o joio do trigo. Infelizmente, às vezes cresce joio no meio da gente. E joio não é quem está buscando melhorar de vida, não. Joio é quem é mentiroso. Que se faz de convertido, mas na verdade é filho do diabo. Porque vive uma vida de trevas, escondida, e faz tropeçar os filhos de Deus. Mas isso está na mão de Deus. Quem é trigo, quem é videira verdadeira, vai ser podado pelo Pai. Vai ser tratado. Vai aprender a lidar com os seus pecados. Vai confessar os seus pecados. E na soma do corpo nós todos crescemos. Irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando para vocês quantas bênçãos eu recebi na minha vida pessoal por ser parte da igreja de Cristo. Quantos milagres acontecem quando a gente resolve participar do corpo. Quantas coisas impossíveis aos homens acontecem porque a gente resolve crer na palavra de Deus e andar como família de Deus. Paulo está dizendo: Deus, faz que esse povo ande segundo a vocação que receberam. Eles são filhos da promessa. Que todos tenham um só Espírito. E nesse Espírito sejam restaurados. Quer saber de uma coisa? Você quer crescer? Não abra mão de ser igreja. Seja a igreja de verdade. Participe de uma célula. Se envolva. Se você está aqui, não é membro da igreja ainda, procure se integrar. Sabe, procure se integrar. Procure a nossa classe de integração que acontece antes dos cultos. Seja parte. Se você não foi batizado ainda, queira ser batizado. Pastor, mas é ser membro da igreja metodista? Não. É fazer uma aliança com esse corpo aqui, olha. É entender que Deus te plantou aqui com um propósito. E Deus não te plantou aqui porque aqui é a melhor igreja do mundo. É a melhor igreja do mundo para você e para mim.
É o melhor lugar para você e eu estarmos, e para todos quanto Deus acrescenta. Mas ainda é um lugar de pecadores, ainda é um lugar de gente que está aprendendo a ser santo, ainda é um lugar para gente que está lutando com os seus pecados, lutando com os seus traumas, lutando com as suas lutas, mas é um povo de Deus separado para viver a glória de Deus nesse lugar. É um povo que Deus ama, é o povo que Deus escolheu fazer testemunhas do amor dele. Posso te falar uma coisa? Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque Deus deixou a igreja para que na dinâmica da igreja, no mistério do que a igreja é, nós cresçamos segundo aquele que é o cabeça da igreja. Por isso que eu amo ser a igreja de Jesus. Porque sendo igreja, eu cresço para todos os lados. Para todos os lados. Deus me abençoa com toda sorte de bênçãos. Foi na igreja que eu aprendi a ser gente. Foi na igreja que eu aprendi a ser líder. Foi na igreja que eu aprendi que eu sou filho da promessa. Foi na igreja que Deus me deu a minha esposa. Foi na igreja que Deus me deu a minha família. É na igreja que eu tenho recebido sonhos e sonhos e sonhos. É na igreja que eu recebi amigos que são mais chegados que irmãos. É na igreja que eu ganhei pais e mães espirituais que me sustentam com as suas vidas e com as suas orações. É no corpo de Cristo que eu sou impactado, que eu vivo milagres sobre milagres, quando eu vejo a minha vida, que é tão pequena, eu sou tão frágil, sou tão carente da glória de Deus, mas de repente Deus resolve usar da minha vida para abençoar outros, e usa da vida de outros para me abençoar, e todo mundo cresce, todo mundo aumenta. Mas tem gente que está sempre à margem da igreja. À margem. Sei não. Será que vale a pena? Sei não. Olha lá, fulano. Ih, o pastor? Você não sabe nada. Não, eu não. Sou mais eu. Eu aqui na minha vida, com minha família. A minha igreja sou eu e a minha esposa. Meus filhos. Desculpa. A menos que você seja Deus, você não tem condições de declarar isso. Porque Deus estabeleceu a igreja. Deus estabeleceu a igreja. Deus disse que todo aquele que confessar o nome dele, ele não lançará fora. Deus resolveu colocar um ladrão para dentro na última hora. Senhor, se possível, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Hoje mesmo, filho. Hoje mesmo você vai estar lá comigo. Hoje mesmo. Porque a graça de Deus é maior do que a nossa justiça própria. A graça de Deus é maior do que a nossa vaidade. A graça de Deus é maior do que o nosso achismo e da nossa religiosidade. A graça de Deus é para todo pecador que realmente reconhece que Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele ama apesar de nós. E é por isso que nós pregamos a mensagem da cruz. Porque na cruz do Calvário, Ele decidiu que a minha vida e a sua valia a pena. Ele decidiu que você pode crescer. E tudo aquilo que era impedimento para que você crescesse, Ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário. É por isso que nós vamos crescer em nome de Jesus. Fique em pé. Três coisas básicas. Desenvolva uma vida de gratidão. Ore para que os céus se abram sobre a sua vida. Participe da vida da igreja. Vem ser igreja com a gente. Vamos viver o que Deus preparou para nós. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, como é bom estar em Tua presença. Como é bom, Senhor, poder ser cuidado e amado pelo Senhor. Nessa noite, Jesus, nós queremos receber tudo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus.
nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Partindo do final para o começo, nós vamos viver a bênção de ser igreja. E eu quero te convidar a vir ao altar, mas você vai fazer diferente. Você vai fazer um desses dois movimentos. Ou você vai trazer para cá pessoas que você sabe que precisam crescer na vida com Deus. Você vai atrás de pessoas e vai trazê-los aqui. Ou você que reconhece que precisa, vai atrás de alguém e dizer assim: vamos lá comigo, me ajuda, porque sozinho eu não dou conta. E juntos nós vamos ajudar uns aos outros a caminhar na direção do Senhor. Você pode fazer isso? Então, em nome de Jesus, chama alguém que precisa para cá. Vem para cá, vem para o altar. Chama alguém que precisa. Traz alguém que precisa. Peça ajuda a alguém se você precisa. Pois tudo vem de ti, em todo instante. Por ti vou caminhar, tu és a direção, unção a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Você que ficou nos assentos, será que você podia me ajudar dando as mãos, fazendo mesmo um esforço de unidade? Vamos dar as nossas mãos. Você na galeria também, junte as mãos. Há uma bênção em ser igreja. Deus quer liberar os nossos corações para viver uma vida cheia de gratidão. Nós queremos olhos abertos para ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Essa direção, unção a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Declare: preparado pra mim. Eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Feche seus olhos. Ah, Jesus amado, o Senhor sabe como o diabo coloca todas as más notícias num alto-falante e faz ecoar em todos os cantos más notícias que nos fazem crer que tudo vai de mal a pior. Mas na verdade há uma palavra de bênção para nós. O Senhor Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor Jesus é o sim de Deus para a nossa vida. Eu quero pedir, Jesus, que nessa noite o Senhor libere o nosso coração para dizer sim para o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor libere o nosso coração para as suas bênçãos, para as suas promessas, para os seus planos, para a sua vontade. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja cheio de fé para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor pode fazer, para aquilo que o Senhor já começou a fazer. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor sare a nossa alma, Jesus,
Que o Senhor derrame bálsamo sobre as feridas da nossa alma. Ó Deus, que aqueles filhos queridos que foram maltratados, feridos, recebam do Senhor nessa noite um óleo de cura sobre os seus corações. Que todos se sintam amados, abraçados, envolvidos. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor nos faça sentir parte dessa família da fé. Ó Deus, nós somos da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus. Nós somos o povo da promessa e nós viveremos como o povo da promessa. Que ninguém aqui se sinta sozinho mais. Que cada um tenha uma célula, um grupo de irmãos e de amigos para crescer juntos. Que todos sejam inseridos no corpo, que todos sejam abraçados no corpo, envolvidos no corpo em nome de Jesus. Ah, Deus, que ninguém se sinta desgarrado, mas que todos se sintam amados, abraçados e cuidados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus está esperando que você diga um sim para Ele. Jesus está esperando, porque o sim para você, Ele já deu. O sim para a sua vida, Ele já deu. Falta você dizer sim para Ele. Então, se você deseja dizer sim para Jesus hoje, eu não queria que você saísse daqui sem fazer isso. Então, se você precisa dizer sim para Jesus, eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Coloca a mão no seu coração se você precisa hoje dizer sim para Jesus. E diga: Jesus amado, eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim para o Senhor. Eu quero viver essa vida nova na Tua presença. Ah, Jesus, eu quero Te receber como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração do fundo do seu coração, e você realmente quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu queria que você levantasse a sua mão, se você está entendendo o que você está fazendo, e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje.